Então, o livro de Lucas, capítulo 16, versículo 8. Se você não tem aí, não tem problema não, vai estar escrito aqui no texto, né? A nossa leitura de hoje. Mas vamos aqui, capítulo 16, versículo 8. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então essa é a nossa tradução. A nossa tradução fala assim: os filhos deste mundo são mais prudentes em sua geração. Até eu coloquei aí em negrito, né? Em sua geração do que os filhos da luz. Numa outra tradução está assim: porque os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Está dizendo a mesma coisa, de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Mas olha essa frase aqui, ó: na conquista dos seus interesses. Dentro da geração, da atual geração, aí Jesus ele está dizendo que às vezes os filhos deste mundo, para não dizer a maioria das vezes, eles são mais sagazes, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Principalmente no que concerne a alcançar condições, alcançar as pessoas e principalmente alcançar o alvo certo. Então, meus irmãos, é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, né? Como ser uma igreja mais eficaz, né? Mais pronta, mais assim, meus irmãos, mais útil para essa própria geração. Eu escutei uma frase lá de um pastor. Essa frase é bem interessante, né? Ficou na minha cabeça um tempão. Ele falou lá rapidinho que é importante que a semente seja boa, mas como se planta também é importante. Eu fiquei meditando naquilo lá, sabe? Ele estava falando outras coisas, eu não conseguia pensar em outra coisa não ser nessa frase, né? A semente boa. Então a nossa semente, desculpa falar, mas olha, a semente aqui da Igreja Batista da Fé, a semente, meus irmãos, de uma igreja batista, que ela vem de uma tradição mesmo assim, secular, a semente é boa. A nossa semente é boa porque é a palavra de Deus. Será que algum dia subiu alguém aqui nesse culto que não falasse da palavra de Deus, que não abrisse, que não colocasse em exposição, que falasse da Bíblia mesmo? Então, nossa semente é boa. Nós tentamos ensinar a palavra de Deus. Veja, numa escola dominical como a nossa, que tem 11, 12 classes, todas as professoras, elas enfatizam o ensino da palavra de Deus. Então, não tenha dúvida, a semente, ela é boa, né? Agora, o que dizer de como nós estamos plantando, né? O que nós estamos fazendo para alcançar as almas? Esse nosso método mesmo, né? Ele é o mais indicado para a nossa geração? Será que é? Então, é isso, meus irmãos, esse ponto de interrogação aqui, que eu só queria fazer uma reflexão hoje à noite. Será que nós estamos mesmo com os melhores métodos para alcançar essa geração de 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos, 16 anos? Será? Né? É isso mesmo? Então eu vou dizer uma outra coisa, nessas minhas andanças, essa dura realidade das nossas igrejas. O que a gente contempla quando a gente visita outros lugares, tá? Então, olha, meus irmãos, eu fui em igreja, e você é convidado a ir na igreja, você vai numa igreja assim que tem poucos membros, aí você vai numa igreja que tem muitos membros. Às vezes a diferença é gritante, e realmente é gritante. Você vai lá e você visita uma igreja, essa igreja vai ter uma família, duas, né? Então, pronto, tá. E aí você vai para uma outra igreja, aquela outra igreja, ela está pujante, né? Está em fase de crescimento ainda, e aí ela vai bater na casa dos milhares.
eu tentei observar a semente, né? O que você acha de uma igreja que os jovens e adolescentes aprendem a decorar mais de 50 versículos por mês? É uma coisa boa, né? A pessoa decorar 50 versículos por mês é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. O que você pensaria de uma igreja que prega sobre o Espírito Santo? Como a nossa igreja fala sobre o Espírito Santo? Sem folia, sem pula-pula, sem... Então, o que você pensaria de uma igreja assim? Né? Que as pessoas elas vão subir para cantar, ainda que seja em dezenas, mas sem aquele balbuco, sem aquela griteira, sem virar piruleta, sem nada. E como é que essa igreja, que é parecida com a nossa, nos seus ensinamentos, como é que essa igreja é parecida com a nossa, meus irmãos, até na forma de cantar em determinado momento, como é que essa igreja consegue ter 10, 15, 20 mil pessoas? Então é nessas coisas que eu estava pensando, sabe? Olha, nessa dura realidade, a gente contempla a igreja que está morrendo. Teve um passado glorioso e frutífero, mas está morrendo. Tem mais ano de idade do que membro de igreja. E vai definhando por falta de membros e falta de objetivos. A gente contempla a igreja que luta, né? E às vezes luta batalhas desnecessárias no momento, fica brigando por coisas que não tem motivo de estar brigando. Mas ela luta, né? Está lá lutando, fazendo barulho, e por isso não cresce também, porque está numa batalha errada, né? Está fazendo do jeito errado e acaba estagnado, né? E tem igreja, meus irmãos, que na vontade de crescer vende a alma da igreja para o inimigo, né? Ela se mundaniza, é absorvida pelo mundo, está cada vez mais longe da palavra de Deus. Existe, muitas igrejas fazem isso, elas vendem o Evangelho, barateiam o Evangelho, né? Então, e a gente contempla a igreja ativa, com boa semente, que cresce, e o futuro ainda promete muito, porque você olhar para uma igreja cujo futuro tem, vamos dizer, uma igreja que tem 100 adolescentes, que tenha só 100 adolescentes, e imagine o futuro dessa igreja, né? Você sabe que uma vez eu fiquei triste, eu falei assim, eu não posso ficar aqui, é porque não podia ter uma escola bíblica dominical na igreja. Aí naquele tempo, olha, mais de 20 anos atrás, eu pensava assim, como uma igreja vai ter um futuro se ela não tiver uma escola bíblica dominical? Porque as crianças, onde você vê criança correndo, onde você vê barulho de criança, você vê futuro. Você vai em países aí da Europa, eles estão querendo que você, brasileiro, vá para lá. Ele quer que os africanos vão para lá, quer que os asiáticos vão para lá. Sabe por quê? Porque está todo mundo velhinho. Porque eles não queriam casar, porque eles casaram e só tiveram um filho, e aí tem aquele problema demográfico, então não tem gente. É um país que está morrendo. Você vai em Portugal, é um país que está morrendo. É por isso que quer que os brasileiros vão lá, porque é um país que está morrendo. Quando não tem criança brincando, quando não tem adolescente dando trabalho, quer dizer que vai morrer. Você pode ter certeza disso. Esse país já morreu, né? Para ressuscitar, tem que ter muita criança mandada para lá, né? Agora, meus irmãos, o que nós, pastores, olha o que o pastor Gilberto alega quando vê uma geração perdida. Um pastor que vai lá e ele vê, esse irmão que faz 70 anos na igreja, esse vai ser 60, mas não tem criançada, não tem molecada, não tem barulho, não tem nada. Então, o que eu vou alegar, né? O pastor é bom para dar desculpa. Olha, esse mundo está muito mudado, né? Esse mundo mudou muito, né? Olha, Deus e a Bíblia não podem mudar, sabe disso, né? E nossas desculpas são boas, né? Que nós temos a verdade, que o mundo odeia essa verdade. O que o mundo gosta é do mundo, das coisas erradas. Então, é por isso que todas as outras igrejas enchem e a nossa não vai encher, né? Que estamos bem, sabe? Que, olha, uma geração se passa, mais de uma, debaixo do nosso nariz, e a gente fala, não, nós estamos bem, nós estamos muito bem, né?
que Deus tem prazer nesse pequeno rebanho, isso nos consola, nos acomoda. Ou seja, a gente nunca para, meus irmãos, para fazer uma reflexão de erro, de acerto. Apenas nós vamos condenando. A gente nunca para pensar e dizer: o que eu posso fazer para melhorar? Como é que a nossa igreja pode melhorar? Não estou dizendo para mundanizar, estou dizendo para melhorar mesmo, ter um plantio mais eficaz. Então, irmãos, tem algumas coisas aqui. Eu acho que a gente devia refletir primeiro sobre o campo que nós estamos plantando. Analisar o campo que a gente planta, né? Sabia que às vezes a gente nunca pensa nisso? O pastor, ele vai fazer uma mensagem, às vezes ele não pensa que tem criança no culto, né? As coisas que se fazem no culto, tem um outro pastor que estava pregando, né? Ele disse: olha, por exemplo, vamos ficar de pé para cantar. Aí os adultos ficam de pé e você está com uma criança aí no culto junto com você. Eu pergunto para você: o que a criança vê se ela estiver atrás de você? O que ela vê? Ela vai ler aqui? Não, ela não vai ler, porque ela não vai conseguir enxergar, tá certo? Ela não vai ler. Ela está vendo o quê? Ela está vendo tuas costas, tá? E é isso que ela está vendo. Ela está vendo você de costas. Então é uma criança que está vendo um adulto de costas. Ela não está vendo o culto. Agora, talvez se o pai for mais inteligente, fala: ô meu filho, né? Sobe aqui, fica de pé no banco, para você ver o que está acontecendo lá na frente. Mas, dependendo da igreja, ai da criança que pisar no banco, não é verdade? Então, meus irmãos, às vezes nós nunca paramos para pensar no campo, né? O campo é o mundo. O mundo é o mesmo, seja para uma igreja tradicional como a nossa, como para uma igreja que vira mil piruletas. O campo é o mundo, é o mesmo, não muda nada, tá? O alvo a ser alcançado é o mesmo, o perdido está lá. Se vai ser o tradicional ou o piruletado que vai chegar no camarada, é outra coisa, mas não muda, está lá, né? Do mesmo jeitinho que é para nós, o mundo é para as igrejas tudo esquisita também, tá? E o que a gente tem que analisar no campo, né? Como é que é esse negócio de analisar o campo? É entender que o mundo está diferente, né? Entender que nós estamos vivendo aquele período que Paulo falou, aqueles tempos difíceis que Paulo falou. Acredite, esses são os nossos tempos onde os homens são amantes de si mesmos, né? Entender que muitas vezes os filhos do mundo, eles são mais sagazes, eles são mais espertos, eles conseguem alcançar o alvo, e nós nunca vamos alcançar aquele alvo, seja porque a gente não quer, seja porque a gente não se abriu, né? E nós não vamos alcançar. Mas o mundo alcança. Se uma igreja errada ou certa não alcançar, o mundo vai alcançar. Eu pergunto: o mundo está alcançando os nossos adolescentes? Não? Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que o mundo já alcançou os nossos adolescentes muito antes de nós? E quando eles chegam aqui na igreja, o mundo já está na frente, há anos-luz. Então, meus irmãos, o campo é o mesmo, né? E entender melhor a nossa geração e compreender qual que é a real necessidade, o que precisa fazer, né? A gente não pode perder sempre. Então a gente tem que, meus irmãos, ter uma boa leitura do contexto em que nós vivemos. Tem uma imagem aqui, eu nem sabia disso, sabia? Eu estava pesquisando lá. O irmãozinho, você acha que vai entender o que é isso aqui, né? Eu vou mostrar. Isso aqui, irmãozinhos, quando uma pessoa vai lá comprar semente na cooperativa, atrás, né, da caixinha de semente, do saquinho de semente, tem esse desenho aqui, né? Esse desenho aqui é o seguinte: nessas cores do Brasil, amarelo, vermelho e azul, ou marrom e azul, aonde tem um amarelo, quer dizer, você pode plantar essa planta aí, olha, no mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? Aonde está amarelo, você pode, né? Agora, só pode plantar fevereiro, março, agosto, setembro, aonde está vermelho, entendeu? Quer dizer, até quem vende uma semente está avisando: olha, cuidado, você tem que conhecer o seu campo, você tem que conhecer como é que funciona,
Não adianta nada você querer plantar, né, essa planta ali, lá naquela região de vermelho, no mês de janeiro, no mês de dezembro, não vai pegar, meu filho, você vai queimar. Veja, irmãos, o mundo querendo ensinar alguma coisa para nós, né? Então, pode pular isso aí, né? A gente tem que ter uma boa leitura do contexto que a gente vive. Deus não muda, é verdade, Deus não muda, mas os tempos mudam. Deus mudou o seu jeito de falar. Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras. Aí ele está dizendo que Deus não falou sempre do mesmo jeito, que Deus teve que mudar o jeito de falar, né? Aos pais ele falou pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Então imagine como Deus falou diferente muitas vezes. Deus ele falou com aquela voz audível com Adão, com Caim, né? Ele falou assim com Abraão. Já um anjo, né, apareceu lá para o Jacó, um anjo apareceu para o Josué, conversaram com eles. Então Deus não falou sempre do mesmo jeito. Mas o autor de Hebreus nos lembra, agora, esse fim aqui, nesses últimos dias, ele tem falado através do seu Filho, através da palavra. Meus irmãos, hoje Deus, ele tem aqui a palavra escrita para nós, ele tem falado através da Bíblia, mas teve um tempo que ele não falou, escrito desse jeito. Teve um tempo que ele falou no anjo, teve um tempo que uma voz vinha do céu e falava. Para ver, meus irmãos, que Deus não muda, a palavra dele não vai mudar, mas algumas coisas mudam sim. E a gente vive nesse contexto aqui que é sem precedente. As coisas são muito rápidas, rapidez de informação, né? Um outro pastor me subiu para falar, ele estava falando uma coisa que eu achei um absurdo, mas é uma verdade. Que ele era da minha idade, então ele estava falando lá na frente, né? No meu tempo, as coisas íntimas de um homem e de uma mulher eram conhecidas por um adolescente de 13, 14, 15 anos. É mais ou menos nessa idade que coisas íntimas eram conhecidas. Aí ele disse, há 5 anos atrás, a faixa de idade era de 10 anos. Hoje, no momento ele disse, hoje, crianças de 8 anos. Veja como o negócio abaixou. E não adianta a gente falar, é o que é. Esse é o fato. E a gente pode comprovar isso com as crianças da escola dominical. Não faz muitos dias, meus irmãos, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, teve uma criança que procurou a professora e falou, olha, eu fui abusada. Estão lembrados disso aí? Mas quantos anos tem? 8? 9? Como é que ela sabe dessas coisas? Então, as coisas estão mudando e é muito rápido, quase que a gente não consegue alcançar, né? Então a gente tem que tentar ter uma boa leitura desse contexto que a gente está vivendo. Olha, a gente está vivendo num contexto diferente. Meus irmãos, eu estou atrasado. Eu estava falando com os pastores, eu estou atrasado. Eu tenho que tentar entender também melhor o contexto desse mundo que nós estamos vivendo. Por quê? Por causa dos nossos filhos, por causa dos filhos dos nossos filhos. É por isso. A gente vai ter que tentar entender. Então, outra coisa, precisamos considerar melhor, né, qual é a melhor ferramenta a ser usada na nossa geração. Sabe que eu acho que o Clodoaldo sabe que é isso também, o Bernardo sabe que é isso, o Alcine sabe que é isso, né? Mas não é para você falar dedo duro, né? Você não tem dedo duro, né? Eles sabem, né? Mas os meninos não prestam atenção, irmão Renato, né? Então, deixa eu ver aqui. Cadê o menino bom aí? Menino bom, quem é o menino bom aqui? Muito inteligente, né? Eu vou perguntar, o Jonathan, coitado, o que é isso aqui mesmo? Tá vendo? Ele falou, ele não sabe, né? Mas eu vou contar a história do arco de pua para vocês, tá? Isso aqui é um arco de pua. Vou falar para vocês como é que funciona.
furar alguma coisa. Então, olha lá. Né? Estou furando. Esse aqui, ó, né? Uma beleza. Na verdade, tem uma utilidade, sim. Você pode fazer grandes perfurações com esse negócio aqui. Tá vendo? Na verdade, estou virando errado. É assim, ó, tá? Um irmão da igreja, muito querido nosso lá em Gávea, comprou um prédio antigo, aí tinha que derrubar metade do prédio, sem brincadeira nenhuma. As madeiras que estavam naquele prédio eram dessa grossura, era uma coisa enorme. E o pai dele disse: pode deixar meu filho que eu vou reformar isso aqui para você. E reformou mesmo, levou meses para reformar, né? Mas eu me lembro que quando ele começou a fazer a obra lá, ele subiu numa escada e aquelas madeiras enormes, ele pegou o arco de rua dele e começou a fazer furo por furo, furo por furo. Um bom vizinho, era bom, chegou nele e disse: ó, fica sossegado, né? Eu vou emprestar, trouxe uma furadeira, irmão Gilberto, uma furadeira daquelas boas, sabe? Industrial mesmo, aquela coisa assim, que era coisa, né? Agora o serviço vai, né? Aí deixou lá, ele disse assim: não, tá bom, obrigado. E chegou, passou um dia, passou dois, eu nunca escutei barulho nenhum de furadeira lá, né? Ele fez tudo no arco de rua. Tudo. A pergunta aqui é o seguinte: qual vizinho que estava certo? Aquele que mandou usar a furadeira ou aquele que usou o arco de rua? Então a resposta é essa aqui, tá? Os dois estão certos. Não está errado. Quer usar arco de rua? Tá tudo bem, pode usar, é bom, faz tudo mesmo, tá? Isso aqui é bom, tá? Isso aqui é uma das melhores marcas que tem, né? Morreu um camarada de Covid na Cornélio Procópio, Miguel. As vantagens, né? Agora, tem. João, faz favor, Joãozinho, você é meu sobrinho, vem pra frente. Meu sobrinho, eu considero ele um dos meninos mais inteligentes, né? Não é porque é meu sobrinho, não, porque todo mundo reconhece que ele realmente é inteligente, né? Você está com seu celular aí? Não? Vai pegar, né? Vai pegar. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, irmãos, né? E eu não sei se essa câmera pega essa máquina aqui, pega. Não sei se pega. Está pegando aí? Se não está pegando, puxa para cá. Tá? Esse aqui. O pai dele, eu não vou chamar o pai dele, porque o pai dele é perigoso vir aqui e operar essa máquina, tá? Mas essa máquina aqui, meus irmãos, está aqui, ó. Ela é de 1971, é do ano, um ano a mais do que eu nasci, tá? A capa é de 71, pode ser que ela é mais antiga. Ô João, eu queria que você fizesse uma conta nessa máquina, tá? Eu queria uma conta simples, tá? Vou dar um resultado aqui. Eu queria que você calculasse aí, ó, 100 e não está dando aí, né? Calma lá. Essa máquina tem que gravar logo agora, né? Eita, a máquina tá. Bom, você sabe operar essa máquina, João? Nunca viu? Então, você é sincero, né? Cadê o seu celular? Então faz a conta aí. Faz a conta rápida. 30 vezes 40, vai dar quanto? 1.200. Mas 30 vezes é muito. Não, estou brincando com o Renato, tá? Meu sobrinho, eu não posso te culpar de você não saber operar essa máquina. Eu sabia operar, até eu já esqueci de operar essa máquina, tá? Mas essa máquina aqui, quando ela foi feita, era uma boa. Você pode acreditar nisso, era uma facete, pode sentar no sobrinho. Agora, você dá uma máquina dessa para um jovenzinho, ele não vai saber nem o que é isso aqui. Agora, ela foi útil no tempo que ela realmente foi criada, construída, sabe? Eu me lembro de um testemunho que o irmão Ticei uma vez contou. Ele falou o seguinte, que o pai dele levou ele numa sala lá, e o pai dele tinha comprado
uma máquina de somar, mas aquela científica, sabe? Aquela coisa toda, né? E uma calculadora, né, Márcio? Uma calculadora. E aí ele olhou assim, todo mundo escrevendo na mão ainda, ele usando essas máquinas. Né? Isso aqui é o seguinte: se você quiser somar, vira para frente. Quiser subtrair, é para trás. Para dividir, puxa aqui, sabe? É uma loucura. Nada. Agora, a pessoa cansa. Você já dirigiu o DKV? Já dirigiu o DKV? Então, uma vez eu e o Hudson fomos comprar um DKV. O camarada disse: monta aí. Eu disse: Hudson, vai na frente. Né? Esse trem não tem freio, vai na frente. Aí ele acelerou, fez pom, 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 pom. Ele engatou assim, que a marcha fica na mão aqui, né? Engatou, deu aquele tranque que soltou uma alavanca, puxou a outra, o carro disparou, desabou, o tempo todo ele fazendo assim. Aí o Hudson né? Cansou mais que o motorista, aí freou. O Hudson, tá obrigado. Ele disse: Gilberto, eu tenho que fazer um curso para dirigir esse carro, né? Eu não consigo dirigir esse carro, né? Irmãos, é a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer é que as coisas mudaram. Voltando à história do irmão de Sem, ele falou que o pai dele levou, tinha muitas pessoas trabalhando naquela sala, ele era um dos responsáveis, e trabalhando lá, fazendo cálculos e cálculos com a mão, e ele pegou aquela maquininha, sabe? Pegou a maquininha e disse assim: essa máquina aqui vai substituir todas essas pessoas na mesa. Ele estava certo ou estava errado? Estava certo. É para mostrar, irmãos, que as coisas mudaram. As coisas têm mudado. A gente vive num contexto sem precedente, né? A gente tem que considerar qual é a melhor ferramenta para ser usada. Aqui vai ter a independência, né? Mas o Pedro Álvares Cabral, quando ele atravessou o Atlântico, ele levou 44 dias, porque o tempo estava bom. 44 dias para sair de lá, de onde ele saiu, para chegar aqui no Brasil. 44 dias. Bem, mesmo que eles inventaram um barco a vapor, levava de 3 a 4 semanas para atravessar lá da Europa até chegar no Brasil. Mas de avião hoje é 5, 6 horas. Tem avião que já faz em 5 horas. Então você pode decidir se você quer ir de caravela, né? Que nem o Pedro Álvares Cabral. Se você quiser ir de barco, né? Ou se você quer ir de avião e chegar mais rápido. Então, eu acho que a igreja, ela também tem que decidir como é que ela quer alcançar a nova geração. E se o que ela está fazendo vai alcançar a nova geração. Eu digo uma coisa: meu sobrinho pode não entender essa parte aqui, mas se você tem um computador na mão dele, olha, ele vai saber. O computador entrou para substituir muita coisa. Eu era jovem, o meu cunhado me deu o Paulinho me deu um computador, que eu fui apagar, um 286, ligava, fazia assim, né? E eu contava uma vantagem daquilo, ia jogar bola lá com o Marcelo Adonicar, que era dono do escritório, e eles não tinham computador. Né? Então eu contava vantagem, eu não sabia nem mexer naquilo, tinha que entrar no sistema DOS e tal, né? Aí eu ganhei um 386 avançado, ele mesmo. Aí pronto, aí acabou, sabe? Eu ficava desse barrigão cheio, assim, sabe? Ninguém tinha computador, coisa desse tipo, né? Mas veja como as coisas vão mudando, hoje todo mundo tem. Mas a igreja, às vezes, quer usar um método que não vai funcionar para os adolescentes. E nós perdemos uma geração. É uma geração que passa. Passa uma, depois passa 2, passa 3. Vai passando, a geração vai passando. A gente não consegue entender eles e quer que eles entendam a gente. Entende? Quer que eles entendam a gente. Quer que eles operem essa máquina aqui, não vai operar. Então, irmãos, a gente precisa escolher bem as nossas ferramentas, tá? A gente precisa escolher bem as batalhas que nós vamos lutar. Tem que ter cuidado com as plantas? Tem que regar, tem que tirar pedra, tem que tirar espinho, né? Tem que, meus irmãos, lutar para a horta não ser atacada com praga, com essas coisas. Mas tudo isso nós temos que fazer. É a nossa batalha, né? Mas a gente tem que ter cuidado de não pegar e matar a planta. Veneno é bom para matar os bichos,
Mas se jogar demais também, o que acontece? Acaba matando a planta junto. Então tem guerra que não é nossa. E tem guerra que não é hora de lutar. Por exemplo, uma igreja mais conservadora, dependendo da igreja, ela vai ficar insistindo o tempo todo em ensinar doutrinas fundamentais para os seus irmãos, o tempo todo, tá? E aí os irmãos já sabem daquela doutrina, já sabem que ele é um eleito, já sabem que tem uma predestinação, já sabem que já tá bom naquilo ali, né? O problema é o seguinte, é que eles ficam ali, bitolados naquilo ali, e eles esquecem que o mundo está morrendo, que as pessoas estão indo para o inferno, que precisa alcançar aquelas pessoas. Então a batalha deles é defender as doutrinas. A nossa doutrina está correndo perigo aqui na igreja? Alguém está querendo ensinar uma heresia aqui? Tá, eu acredito que não. Olha, eu só recebi elogio do pessoal que ficou para pregar, seja aqui, seja no Morumbi, eu só recebi elogio. Quer dizer, nós não temos problema com doutrina. Agora, se eu quiser, eu posso ficar falando disso o tempo todo. Uma outra coisa, né? Eu lembro que o pastor João falou: olha, teve um tempo na minha vida que eu só pregava contra a maçonaria, só pregava contra a maçonaria, né? Ele ficava o tempo todo pregando contra a maçonaria. Aí ele falou assim: eu me lembrei que os crentes precisavam de outra coisa, né? Por quê? Porque só porque alguém lá, um pastor estava defendendo a maçonaria, então ele começou a atacar o pau na maçonaria para ver, né? Mas não tinha um membro dele, tudo pobre, coitadinho, né? Tudo assim, carrapado, não tinha ninguém que era da maçonaria, né? Então por que eu vou pregar sobre maçonaria? Ele estava falando. É justo, né? O pastor parar e falar assim: mas de que vai ser útil isso? Então nós temos uma luta em andamento. Essa é a luta que nós precisamos lutar. Essa geração que está sendo perdida debaixo dos nossos olhos, jovens e adolescentes cada vez mais distantes das nossas igrejas. Isso é o que eu vejo quando eu passeio em todas as igrejas. Quando tem um encontro das igrejas, eu vejo essa tristeza. Eu vejo assim que tem muitos velhos, muitos casais assim, e pouquíssimas crianças e jovens, quando deveria ser o contrário, ter mais essa molecada do que os outros. E devemos lutar para alcançar essa faixa de idade que está tão distante, né, da realidade dos nossos cultos. Então, eles precisam ser inseridos, é o que eu vejo. Né? E investir nos compromissados. Infelizmente, a gente perde muito tempo com quem não quer nada. Sabe? Aquela pessoa que não quer nada com nada. Se não perca tempo com você, né? Não adianta, não quer nada, pessoa que só faz oposição de tudo que faz, né? É muito desgaste, é muito prejuízo. Olha, o tempo que os irmãos correm e os perdidos estão indo para o inferno. Então, existem aquelas pessoas que são como Davi. Sempre haverá aqueles que são como Davi. O Davi, ele tinha uma consciência da necessidade. O que ele tinha que fazer? Ele tinha consciência do que ele tinha que fazer dentro da sua geração e do que Deus podia fazer pelas mãos dele. Olha, esse versículo de Atos capítulo 13, versículo 36, dá uma olhada, né? Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. O Davi não apenas serviu a Deus, né? Diz assim que ele serviu ao propósito de Deus em sua geração. Então, ele está ligado ao trabalho dele, à geração dele. E por isso, meus irmãos, ele está lá, jovenzinho, tomando atitudes que mesmo os adultos não tiveram coragem de tomar. As considerações que ele tinha naquele momento na guerra, lá no Vale do Carvalho, dizendo: bem, não é o que eu vou fazer, ele não pode afrontar o Deus dos exércitos desse jeito. Calma lá, né? E pega essa armadura, não posso andar com essa armadura. Ele tem consciência. E na sua geração, né? Na sua geração. Então a igreja precisa ter coragem de usar aqueles que são compromissados e que querem fazer diferença na sua geração. Meus irmãos, se não fizer isso, nós vamos continuar perdendo gerações. Eu não vou dizer para vocês que nós estamos perdendo toda a geração, não.
porque pela graça de Deus, nós temos pessoas aqui que estão trabalhando, que estão lutando, né? E nós ainda estamos conseguindo alcançar pessoas até que aqui fora, nessa faixa etária. Eu estou dizendo assim, que esse é um problema das nossas igrejas. Agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos melhorar. Nós podemos. Então, que sejamos fiéis, né? Aquelas pessoas compromissadas com a missão da igreja, que está com disposição de fazer a diferença. Eu acho que essas pessoas, a igreja tem que aprender a investir nelas. Porque se a gente ficar investindo em quem não quer fazer nada, nós não vamos fazer nada. Veja, a coisa que mais dá certo na nossa igreja é o quê? É a escola bíblica dominical. Por quê? Porque todo mundo está querendo fazer alguma coisa. Só que meus irmãos, conhecido de nós que existe aquela faixa que nós perdemos as crianças. É mentira isso? Nós não estamos perdendo uma faixa. Todo ano, todo tempo, aquela faixa, ela é engolida. Por quê? É isso. É sobre isso que eu quero falar. Que eu estou querendo trazer para vocês. O que nós temos que fazer para melhorar? Para o inimigo não ficar engolindo essa faixa. Em vez dessa faixa, meus irmãos, ser a mais atacada, ela deveria ser a mais abençoada. Então, nessa igreja que eu fui, eu ouvi assim, meus irmãos, que alguém disse: então, essa igreja aqui tem 13, 14 mil membros. Eu achei que era bastante, né? Tá bom. E aí, o pastor de Jovens, eu estava só escutando as conversas. Eu disse para vocês: eu vim aqui para aprender, para observar, quietinho no meu canto. Aí o pastor disse assim: olha, a última reunião de adolescentes que a gente teve aqui, a gente teve 5 mil adolescentes. Eu pensei assim: calma, é só de 12 a 14 anos. Então, eles não têm 5 mil crianças, eles não têm 5 mil casais, eles não têm 5 mil adultos, velhos, não. Aqui 5 mil é quase que 50%, entende? Aí eu descobri o seguinte, que a igreja inteira está ajudando os líderes dessa área. Eles ajudam mesmo, ajudam de todas as formas que você imagina, eles ajudam. Por quê? Porque se nessa faixa a gente conseguir tirar eles do mundo, trazer para a igreja, então com certeza nós vamos ter um grupo de jovens bom, forte e até médico. E aí esses jovens vão se casar e vão ter casais, entende? Então é por isso que aquela igreja está batendo forte nessa idade, né? Porque é essa idade que Satanás está batendo forte também. É ali, nessa idade, que o diabo está pegando as nossas crianças. Com 11, 12, 13, antes disso, é com 8, agora 9, 10, não é? Então, é nesse ponto. E aí, meus irmãos, para terminar, imagine, quando a gente colher, né? Se Deus nos dá a graça de conhecer melhor esse tempo, usar melhor as ferramentas, né? Então, quando a gente colher, a gente deve celebrar. Não tem uma coisa melhor do que colheita, sabia? Na Bíblia, as festas melhores eram as festas das colheitas, que é o do Pentecostes, meus irmãos, onde os judeus eles iam todos alegres, felizes, tocando tamborim, tocando flauta, virando, eles iam para Jerusalém numa alegria. Era a festa das colheitas, durava mais de uma semana essa festa, todo mundo feliz, todo mundo alegre, né? Por quê? Porque colheita sempre é bom, colheita é bom. E eu digo para vocês, não tem uma experiência melhor para a igreja do que colher. Não tem. Porque quando a igreja vê as pessoas vindo, né? Quando a igreja começa, vamos dizer, você, eu estou parado na igreja e não faço nada. Aí está aqui, né, tem nossos líderes aqui, dos adolescentes, está sofrendo aqui, aí pega uma pessoa, chega e fala assim: o que eu vou fazer aqui? Eu não sei falar, não sei pregar, não sei cantar, não sei tocar, né? Tá, mas às vezes a pessoa está errada, vou fazer um suco para essa molecada. Pronto, molecada adora, né? Aí eu vou ajudar eles ali, eu vou ficar ali, com aquela mesa de ping-pong, eu vou fazer uns joguinhos diferentes para eles. Molecada adora. Então, irmãos, tem espaço, não tem coisa melhor do que colher, sabe? E a igreja colhendo,
quando tem batismo, quando tem, meus irmãos, a molecada aí, não existe coisa melhor. É como a nossa escola dominical, não tem coisa melhor que aquela criançada vindo fazendo bagunça, né? Hoje eu fechei a porta, ninguém vai passar daqui, né? Vai ficar fazendo bagunça tudo aqui dentro, quer dizer, limpou aqui, onde? Quer que surgiu? Não, brincadeira, né? É que estava tão frio, eu não queria olhar elas lá no fundo, porque eu fiquei escondido de frio ali para trás, né? Mas é a nossa alegria. Como será a nossa alegria? Qualquer colheita. Nós precisamos nos ajudar para colher mais. Tem que plantar mais, colher mais, né? Então, colher altas é a melhor experiência de uma igreja. Quem planta pouco, diz o livro de 2 Coríntios, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Essa é a palavra de Deus. Analisar melhor o nosso campo, o que está acontecendo com essa molecada, né? E poder usar as melhores ferramentas. Ser criativo, né? Então, irmãos, eu peço que vocês ajudem a oração. Eu quero que vocês possam orar por vocês mesmos, assim, olha, o que eu posso fazer para ajudar a gente não perder a geração, né? O que eu já estou fazendo? Eu já estou fazendo alguma coisa. Amém. Então, o que eu posso fazer para melhorar mais ainda? É isso, irmãos. Nós podemos. Deus vai nos abençoar.